À Espera no Centeio, de J.D. Salinger. Tradução de José Lima. Edição Quetzal. Epígrafe. Para a minha mãe. Capítulo 1. Se estão mesmo interessados nisto, então a primeira coisa que devem querer saber é onde é que nasci e como foi a porcaria da minha infância. O que faziam os meus pais e tudo antes de eu ter nascido. E toda essa treta estilo David Copperfield. Mas não estou nada para aí virado, para dizer a verdade. Primeiro, porque é o tipo de coisa que me chateia. E segundo, porque os meus pais eram capazes de ter 2 ataques cada um, se eu me pusesse a contar alguma coisa de mais pessoal acerca deles. São bastante suscetíveis com coisas do género, especialmente o meu pai. São simpáticos e tudo, não é isso, mas também são suscetíveis como ao raio. E depois não lhes vou contar a merda da minha autobiografia toda, nem nada que se pareça. Vou-lhes contar só aquela história de loucos que me aconteceu o ano passado por volta do Natal, antes de me ter ido completamente abaixo e de ter vindo parar aqui para me pôr em forma. Aliás, também foi só o que contei ao DB. E ele é meu irmão e tudo. Ele está em Hollywood. Não fica muito longe deste sítio merdoso e vem cá visitar-me praticamente todos os fins de semana. É ele que me vai levar de volta para casa quando sair daqui, talvez para o mês que vem. Comprou agora um Jaguar. Um daqueles brinquedinhos ingleses capazes de dar 300 à hora. E que não lhe custou muito menos do que 4.000 brasas. Tem massa que se farta agora. Dantes não. Era um escritor a sério quando estava em casa. Escreveu aquele livro de contos incrível, O Peixinho Vermelho Secreto, para o caso de nunca terem ouvido falar. O melhor era O Peixinho Vermelho Secreto. Era sobre um miudito que não deixava ninguém ver o peixinho vermelho dele porque o tinha comprado com o seu próprio dinheiro. Deixou-me sem fala. Agora está em Hollywood, o DB, a prostituir-se. Se há uma coisa que odeio é o cinema. Nem quero que me falem nisso. Mas queria começar pelo dia em que deixei Pensey. Pensey é aquele colégio de Hagerstown, na Pensilvânia. Se calhar já ouviram falar. Devem ter visto os anúncios, pelo menos. Põe anúncios numas 1000 revistas, no mínimo, sempre com um tipo todo fino a saltar uma seba a cavalo. Como se em Paisley se passasse o tempo a jogar polo. Nem uma única vez vi um cavalo que fosse em sítio nenhum perto dali. E por baixo da tal gravura do tipo a cavalo vem sempre uma legenda. Desde 1888 a moldar jovens brilhantes e de espírito aberto. Pura treta. Não vejo por que raio em Pensey se há de moldar mais do que em qualquer outro colégio. E não conheci lá ninguém que fosse brilhante e de espírito aberto e assim. Talvez 2 tipos. Se tanto. E se calhar já eram assim quando chegaram a Pensey. Mas enfim. Era o sábado do jogo do futebol americano contra Saxon Hall. O jogo contra Saxon Hall era considerado uma coisa da máxima importância lá em Pensey. Era o último jogo do ano e dava a ideia de que tínhamos de nos suicidar ou coisa assim se o nosso amado Pensey não ganhasse. Lembro-me que por volta das 3 da tarde eu estava no raio do cimo de Thompson Hill, mesmo ao lado daquele canhão esquisito que tinha feito a guerra da independência e tudo. Via-se dali o campo todo
e viam-se as duas equipas engalfinhadas uma na outra numa grande confusão. Não se viam lá muito bem as bancadas, mas podiam ouvir-se os berros, profundos e tremendos, do lado de Pensey, pois praticamente estava lá o colégio inteiro, exceto eu, e frouxos e anémicos do lado de Saxon Hall, porque a equipa visitante raramente arrastava muita gente. Nunca havia muitas miúdas nos jogos de futebol. Só os finalistas estavam autorizados a entrar com miúdas. Era um colégio tramado, sob todos os pontos de vista. Gosto de estar num sítio onde se vejam pelo menos de vez em quando algumas miúdas, mesmo que não façam mais do que ficarem a coçar os braços, ou a suar-se, ou só aos risinhos ou coisa assim. A Selma Turner era a filha do diretor, aparecia muitas vezes nos jogos, mas não era exatamente do género de nos deixar loucos de desejo. Não é que não fosse uma miúda simpática. Uma vez fiquei sentado ao lado dela no autocarro de Hagerstown e metemos conversa. Gostava dela. Tinha um nariz grande e as unhas pareciam todas roídas até fazer sangue. E usava a merda daqueles sutiãs enxumaçados que só se via aquilo tudo espetado, mas ficava-se como que com pena dela. O que gostava nela é que não se punha a impingir-nos nenhumas chachadas sobre o tipo importante que o pai era. Às tantas sabia o cretino do armante que ele era. A razão por que estava ali em cima, em Thompson Hill, em vez de estar lá embaixo a ver o jogo, era porque tinha acabado de voltar de Nova York com a equipa de esgrima. Eu era a merda do chefe da equipa de esgrima. Grande coisa. Tínhamos ido para Nova York nessa manhã para um desafio contra o colégio McBurney. Só que não houve desafio nenhum. Deixei os floretes e o equipamento e toda a tralha na merda do metro. A culpa não foi só minha. Tinha de estar sempre a levantar-me para olhar para o mapa, para saber onde tínhamos de sair. Por isso voltámos para Pensey por volta das 2:30 em vez de chegarmos para o jantar. No comboio, durante todo o caminho, de volta, a equipa votou-me ao ostracismo. De certo modo, teve bastante piada. A outra razão por que não estava no jogo era porque ia dizer adeus ao velho Spencer, o meu professor de História. Ele estava com gripe e pensei que se calhar já não o via antes de começarem as férias de Natal. Tinha-me mandado um bilhete a dizer que queria ver-me antes de eu ir para casa. Sabia que eu não voltava para Pensey. Esqueci-me de lhes falar nisso. Puseram-me a andar. Já não voltava depois das férias de Natal, por ter chumbado a 4 disciplinas e por não me aplicar e isso. Fizeram-me várias advertências para que me aplicasse, principalmente a meio dos trimestres, quando os meus pais vinham a uma reunião com o velho Turner, mas eu não liguei. Por isso puseram-me a andar. Acontece muitas vezes em Pensey, porem a andar um tipo ou outro. A sério. Mas enfim, estávamos em dezembro e tal, e estava um frio de rachar, principalmente no cimo daquela estúpida colina. Tinha sol impermeável, sem luvas nem nada. Na semana anterior, alguém me tinha roubado do quarto o casaco de pele de camelo, com as luvas forradas no bolso e tudo. Pensei, estava cheio de gatunos. Havia uma data de gajos que vinham de famílias cheias de massa, mas mesmo assim estava cheio de gatunos. Quanto mais caro é um colégio, mais gatunos tem. Fora de gozo. Seja como for, continuei ao lado do tal canhão esquisito, a ver o jogo lá embaixo e a ficar com o cu gelado. Só que não estava bem a ver o jogo. O que realmente andava a fazer por ali era a ver se sentia algum género de adeus. Quer dizer, há escolas e sítios que deixei e nem sequer percebi que estava a deixá-los. Detesto isso. Não me importa que seja um adeus triste ou um mau adeus.
mas quando deixo um lugar, gosto de saber que o deixo. Senão, a gente ainda se sente pior. Calhou bem. De repente pensei numa coisa que me ajudou a perceber que era mesmo o raio de um adeus. Repentinamente lembrei-me daquela vez, mais ou menos em outubro, em que eu, o Robert Tishner e o Paul Campbell estávamos a dar uns toques na bola em frente do edifício dos professores. São uns tipos porreiros, principalmente o Tishner. Era pouco antes do jantar e estava a ficar bastante escuro, mas nós continuávamos na mesma a chutar a bola. Cada vez estava mais escuro e, a bem dizer, já quase não conseguíamos ver a bola, mas não queríamos parar com aquilo. Mas depois fomos obrigados. O professor Zambesi, um que dava biologia, pôs a cabeça fora da janela da sala dos professores e disse-nos para voltarmos para o dormitório e para nos prepararmos para o jantar. Se conseguir lembrar-me deste género de tretas, consigo chegar a sentir um adeus sempre que preciso. Pelo menos a maior parte das vezes consigo. Assim que o senti, dei meia volta e desatei a correr pela outra encosta abaixo, em direção à casa do velho Spencer. Ele não morava no campus. Morava na Avenida Anthony Wayne. Corri o caminho todo até ao portão principal e depois esperei um segundo até recuperar o fôlego. Não tenho fôlego nenhum, para dizer a verdade. Para já, fumo demais. Ou antes, fumava. Obrigaram-me a largar. E depois, porque só no ano passado cresci 16 centímetros. Foi também por isso que praticamente apanhei uma tuberculose e vim para aqui para fazer a merda destes exames médicos e assim. Mas estou bem de saúde. Seja como for, assim que recuperei o fôlego, atravessei a correr a 204. Estava um gelo do caraças e eu ia malhando. Nem sequer sei porque é que estava a correr. Acho que era só porque me deu para aí. Depois de ter atravessado a rua, sentia-me como que ia desaparecer. Era uma daquelas tardes lixadas, bestialmente frias, sem sol nem nada, e sentíamos como que ia desaparecer sempre que atravessávamos uma estrada. Epá, mal cheguei à casa do velho Spencer, tirei-me logo à campainha. Estava mesmo gelado. As orelhas doíam-me e mal podia mexer os dedos. Vá, vá, disse eu, quase em voz alta. Abram lá essa porta. Finalmente a senhora Spencer abriu. Não têm criada nem nada, e são sempre eles a abrir a porta. Mas são daqueles com muita massa. Holden, disse a senhora Spencer. Bons olhos te vejam. Entra, querido. Deve estar completamente gelado, não? Acho que estava contente por me ver. Gostava de mim. Pelo menos acho que sim. Caraças, a rapidez com que entrei em casa. Como está a senhora Spencer? Disse eu. Como está o professor Spencer? Dá cá o teu casaco, querido, disse ela. Não me ouviu perguntar como estava o marido. Era um pouco para o surdo. Pendurou o meu casaco no roupeiro da entrada e eu alisei o cabelo para trás com a mão. Trago o cabelo quase sempre cortado à escovinha e nunca preciso de grandes penteadelas. Como tem passado, senhora Spencer? Disse eu outra vez, mas mais alto, para ela poder ouvir. Eu bem, Holden. Fechou a porta do roupeiro. E tu, como tens passado? Pela maneira como ela perguntou, percebi logo que o velho Spencer lhe tinha contado que eu tinha sido posto a andar. Ótimo, disse eu. Como está o professor Spencer? Já lhe passou a gripe? Passar. Holden, ele tem-se portado como um perfeito... nem sei o quê. Está no quarto, querido. Podes entrar.